Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso, gente linda, maravilhosa. Felipe, a minha amiga Dulce Carmo também presente. Os polos, Canavieira do Piauí, Eliseus Martins, Oeiras, São Francisco do Piauí, Lagoinha do Piauí. É muita gente linda, é muita gente maravilhosa, é muita gente interessada na construção do seu projeto de vida. Mas agora já sabemos o que vamos fazer. E olha só, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Planejamento da vida profissional. A escolha da profissão. Querido aluno, querida aluna, hoje nós temos uma aula muito interessante. Porque, além de abordarmos sobre profissões, nós também falaremos sobre as escolhas. Como escolher essa ou aquela profissão. Faremos uma espécie de tutorial, querido aluno, tutorial, querida aluna. Então, vamos lá. Vem comigo. Objetivos. Comparar diferentes profissões a partir de variáveis: criatividade, praticidade, rotina, grau de desafio e remuneração. Segundo objetivo, elaborar uma lista prévia de interesses profissionais dos estudantes a partir da reflexão sobre as profissões ofertadas no mundo do trabalho e na comunidade local. A minha amiga Adriana Souza fala: bom dia, professor psicólogo. Ô, minha amiga, bom dia, professor psicólogo, muito obrigado. Muito obrigado. Para mim é um elogio, uma profissão que trabalha com a alma do ser humano. É uma profissão muito nobre, a profissão de psicólogo. Grato pela comparação, grato pelo coração também, minha querida, muito obrigado, está bem? Turma, para começarmos, antes, nossa aula tem 3 partes: profissões em evidência, revisão da teoria à prática, resolução de atividades. Bom, para iniciarmos bem a nossa aula, ela vai terminar com um tutorial que nos ajudará, se não escolher a profissão, pelo menos termos hoje um leque de interesses, uma lista de interesses sobre profissões. Fique atento às informações agora do próximo slide. Poderão ser úteis a você para a sua escolha da profissão. Turma, eu tenho aqui nesse primeiro slide uma fotografia do Jornal do Brasil, dos classificados do Jornal do Brasil, do dia 3 de janeiro de 1990. Então, são classificados de um jornal, anúncios de emprego, que são de 32 anos atrás. Por que eu coloquei? Para que nós percebamos como as profissões estão em constante evolução, em mudança, e como há também profissões que sempre vão, sempre terão mercado de trabalho. Por exemplo, olha só, aqui nós temos uma profissão que até hoje ela possui mercado de trabalho. Assistente social. 32 anos atrás, esse anúncio de emprego
era endereçado aos assistentes sociais. Instituição Europeia de Ressocialização Social de Egressos Penais procura profissional com experiência. O candidato deverá saber coordenar uma equipe de estagiários, olha a habilidade técnica, e ter flexibilidade de horários. Hoje não há mais essa questão da flexibilidade de horários, porque o assistente social tem uma carga horária definida por lei de 6 horas diárias. Favor comparecer com o currículo e pretensões salariais, uma proposta salarial feita pelo próprio empregado, aqui os contatos. Mas nós percebemos também, nesse primeiro slide, que algumas profissões ou desapareceram, ou, olha só que interessante, ou exigem novas habilidades para o mundo atual. Percebam aqui a profissão para secretária. Hoje se fala em técnico em secretariado, certo? É o nome da profissão correta. Naquela época, já havia uma regulamentação do técnico em secretariado. Porém, acredito que os termos técnicos ainda estavam sendo assimilados pela imprensa, pelos órgãos de comunicação. Hoje tudo é mais rápido, a comunicação é bem mais rápida, até para assimilarmos termos técnicos. Mas olha só que interessante. Serviços gerais de escritório, então aqui a habilidade técnica, o escritório. Mas olha só, um saber, digamos assim, uma habilidade técnica que era exigida naquela época. Boa datilografia, boa caligrafia. Naquela época, né, o mundo analógico, ainda não era um mundo digital. Os computadores eram propriedade de poucas pessoas. Em 1990, eu tinha 14 anos e havia visto apenas um computador na minha vida, numa feira de ciências na escola onde eu estudava. Então, o computador ele não era tão acessível como é na atualidade. Por isso, habilidades como datilografia. O que é datilografia? Saber utilizar a máquina de escrever. E caligrafia, não é? Ter uma letra bonita para redigir documentos, petições, comunicados na empresa. Hoje, praticamente toda essa atividade ela é digital. Hoje se pede conhecimento do pacote Office de computação e conhecimento sobre internet. Mas, na época, máquina de escrever e uma boa caligrafia eram fundamentais para secretária. E se você reparar bem, nós podemos encontrar, certo, nesse anúncio, empresas que contratavam, olha, somente datilógrafos. Agora, eu vou lhes apresentar nesse anúncio que eu separei, eu vou lhes apresentar um termo racista que era usado nos anos 90 e que hoje, certo, hoje é comprovadamente considerado como um termo racista. Presta atenção, ó. Precisa-se de datilógrafa. Está bem? Ó, precisa-se de moça com boa aparência. Antigamente, os anúncios classificados usavam esse termo boa aparência porque não queriam colaboradores negros ou negras em suas empresas. Então, para não colocar no anúncio que não queria negros ou negras, eles colocavam esse termo boa aparência para disfarçar o racismo. Na realidade, o que está colocando aqui quer pessoas brancas. Olha como o nosso mundo evoluiu para melhor. Hoje, a lei do racismo, ela age fortemente contra um anúncio desses, em que fala que a pessoa precisa ter boa aparência. Não é questão de estética. Nesse caso, é uma questão étnica. A lei do racismo, ela coíbe, ela proíbe e pune crimes relacionados ao racismo. Tá bom? Datilógrafa, tá certo? Olha aqui, ó.
Moça ou rapaz, recepção com prática em telefone, o telefone, nesse caso aqui, aquele telefone antigo ainda, né, o telefone de linha. Hoje, praticamente, todo mundo possui um smartphone. Percebe, gente? O mundo mudou. O mundo vai mudando e nós precisamos acompanhar essas mudanças. Claro que tem profissões que nunca vão deixar de haver contratações, como assistente social, certo? Própria profissão de secretária, embora exija outras habilidades, tá certo? Isso é só aqui, ó, assistente social, ó. Mais uma vez, olha aqui, ó. Recepcionista, datilógrafo. Olha de novo o termo racista, ó. Boa aparência. Naquela época havia-se um perfil de secretária, não é um perfil, certo, ligado a moças brancas, né, bonitas, era o perfil machista da época. Ainda resiste, mas o mundo está mudando com o reconhecimento da profissão, a regulamentação do técnico em secretariado. Ó. Mais uma vez aqui, ó. Ó, boa aparência, certo? E, como sempre, datilografia. Turma, o mundo mudou e as profissões vão acompanhando essas mudanças, exatamente, Dulce Carmo, não é? Para nós percebermos, porque muita gente nos dias de hoje fala assim, antigamente o mundo era melhor, não havia mimimi, né? Hoje o politicamente correto estragou tudo, ó. Uma simples página, meia página de um jornal mostra que o mundo não era melhor em termos de direitos humanos e dignidade humana há 30 anos atrás. Era um mundo machista, claramente racista, em que essas expressões machistas, racistas, homofóbicas não eram punidas. Hoje não se aceita mais esse tipo de procedimento. E as pessoas daquela época vêm com essa desculpa. O mundo hoje, o politicamente correto, estragou tudo. Não estragou, ele melhorou o mundo, melhorou. Hoje não encontramos mais, né, anúncios pedindo boa aparência ou algo semelhante, tá bom? O mundo mudou e as profissões, elas estão acompanhando as mudanças. Percebeu? Nós falamos sobre isso em aulas anteriores. O mundo do trabalho está mudando rapidamente. Como será? Como é um anúncio de classificados hoje? Um currículo, certo? Hoje, um currículo de uma pessoa tem que ter um elemento que fale que você possui conhecimentos sobre internet e pacote Office. Isso é obrigatório, algo que não era solicitado há 30 anos atrás. E olha só que interessante, ó. O segundo grau completo, naquela época, era bastante valorizado, está bem? O ensino médio. Tanto que eu me recordo que eu escutava dos mais velhos, eu criança, escutava dos mais velhos, né? Terminei o terceiro ano, eu terminei os estudos. A pessoa terminava o ensino médio e falava que terminou os estudos. Hoje não se fala mais isso, que a conclusão do ensino médio é uma conclusão dos estudos. Não. Todo estudante, você que está me assistindo, né, tem pretensões e vai seguir uma carreira acadêmica, uma graduação, porque nós sabemos de aulas anteriores que quanto melhor a escolaridade, melhor é a empregabilidade. O mundo mudou. O mundo está mudando, está bem? Turma, profissões do futuro. Diante daquele slide inicial, em profissões há 30 anos atrás, vamos verificar hoje mais algumas profissões que estão relacionadas ao futuro do mundo do trabalho. Hoje, nós vamos utilizar o Guia de Tendências e Perspectivas do Mercado de Trabalho de 2022, da Robert Half. O que é a Robert Half? É uma empresa global de consultoria de recursos humanos, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse guia aponta 14 profissões, fiquem bem atentos,
Estamos falando em mudanças no mundo do trabalho. Essa informação ela é importantíssima para você vislumbrar a sua futura carreira profissional. São 14 profissões que estarão em alta em longo prazo. Então, a curto e médio prazo, talvez não, mas a longo prazo, elas estarão muito em evidência. Quem quiser ver o link dessa lista, o link oficial está aqui, marquei com X, e olha só a observação. As profissões que estarão em alta no futuro serão aquelas que estarão nas áreas de engenharia, recursos humanos, tecnologia, vendas e marketing. Então, você já tem aqui, uma pista, uma luz para onde o mercado está seguindo, né? Ó. A direção do mercado de trabalho. Vamos apagar aqui. A direção do mercado de trabalho. Para onde está apontando? Está apontando para profissões relacionadas à engenharia. E engenharia aqui engloba a engenharia robótica, a tecnológica, recursos humanos, tecnologia, vendas e marketing. Vamos ver algumas profissões. Já vimos uma lista em aulas anteriores, vamos agora ver mais uma lista. Olha só, você já considerou a possibilidade de ser um piloto de drone? Ele é o responsável pelo controle da máquina para a produção de imagens e fotos aéreas, inspeções de estruturas, monitoramento agrícola, segurança pública e etc. Está bem? Na área de agricultura, um piloto de drone pode chegar a receber salários equivalentes, salários de 15 a 20 mil reais. É uma profissão que estará cada vez mais em evidência nos próximos anos. Ficar bem atento, está bem? Outro, engenheiro de georreferenciamento. O que faz um engenheiro de georreferenciamento? Ele é o responsável pelo mapeamento. Olha só, o mapeamento do quê? Mapeamento de imóveis rurais, definindo sua área e posição geográfica. Mas não é um simples mapa, certo? Não é um copia e cola do Google Maps. Isso vai incluir a criação de curvas de nível, diagnósticos locais e desenvolvimento de relatórios. Também é uma profissão que, a médio e longo prazo, estará em alta no mercado do trabalho. Como coloquei aqui para vocês, profissões do futuro. Fiquem atentos para onde o mercado está apontando. Engenheiro de dados. Ele é o responsável por gerenciar, otimizar e monitorar a captação, armazenamento e distribuição dos dados em toda a empresa. Já falamos sobre essa profissão em aulas anteriores. O que é um engenheiro de dados? O que é organizar dados? Usamos até um exemplo. Imagina que você recebeu uma lista de convidados para um casamento e ela não está em ordem, não se sabe quem é parente, quem é padrinho, quem é amigo, quem é conhecido, e você tem que organizar essa lista para colocar nessas categorias, a fim de contactar essas pessoas para aparecerem ao casamento. Então, um engenheiro de dados, ele organiza os dados de uma empresa, que são muitos. É muita informação que hoje é produzida e não podemos consumir toda essa informação. Precisamos saber selecionar as informações relevantes daquelas que não são relevantes. Olha só, engenheiro de inovação. Estamos numa era tecnológica, numa era da inovação. A cada dia
certo? Novas descobertas, né, estão sendo anunciadas ao mundo. O engenheiro de inovação, ele é o responsável pela criação de novas soluções de produtos ou processos, complexas ou simples, para ganho de produtividade. Muitas vezes, o olhar interno de uma empresa não consegue detectar falhas na produtividade da empresa, certo? Não consegue resolver questões dos processos da empresa, porque a visão ela já está limitada e condicionada dentro de um mesmo padrão. O engenheiro de inovação, ele vai trazer um novo olhar. Ele vai dizer, olha, nós podemos seguir por esse caminho, que vamos aumentar a produtividade ou vamos resolver esse problema. E muitas vezes a pessoa que chega com essa ideia inovadora, quando ela comunica essa ideia inovadora, os clientes ficam assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei? A resposta estava aqui diante de mim e eu não consegui enxergar. Por quê? Porque sua visão, a nossa visão, muitas vezes ela fica comprometida, ela fica condicionada e nós ficamos naquela bolha, naquela caixinha, da qual não conseguimos escapar. O engenheiro de inovação, ele pensa fora da caixinha, ele fura a bolha, tá bom? Seguindo adiante, agora na área de recursos humanos. Uma profissão em evidência é o analista de pessoas. Ele é o responsável pelo processo de coleta, análise e geração de insights baseados em dados para a gestão de pessoas em empresa. Então, o que vai fazer esse profissional? Ele faz uma pesquisa sobre o ambiente de trabalho, sobre os departamentos, setores e até mesmo colaboradores individuais, e ele vai apontar a melhor gestão para cada setor, de acordo com o perfil dos funcionários, a melhor gestão para o departamento e a melhor forma de lidar com esse colaborador-chave da empresa. Então, é um profissional que será muito requisitado em pouco tempo, um especialista em pessoas. Continuando, Change Management tem como função acompanhar o quê? O processo de planejamento e implantação de mudanças na empresa. Change significa o quê? Mudança. O gerente, né, digamos assim, o gerente de mudança, o supervisor de mudanças, tá? A empresa, ela decidiu mudar alguns aspectos, alguns processos, setores, departamentos. Ela implantou uma série de mudanças. Só que nós sabemos que toda mudança, ela é cultural. Ou seja, ela, para ser de fato efetivada, ela tem que fazer parte, né, da cultura, da pessoa, né? As pessoas têm que aceitar essas mudanças com naturalidade. O engenheiro de mudanças, o gerente de mudanças, o que ele vai fazer? Ele vai supervisionar o processo de mudanças na empresa. Por exemplo, vamos supor que o Canal Educação, ele reúne os professores e decide, olha, a partir do próximo ano, as aulas terão 45 minutos. É uma mudança drástica, porque uma coisa é você planejar uma aula para 1 hora e reduzir para 45 minutos. Então, os professores vão ter que se adaptar a essa mudança. A gestão indica essa mudança. Só que alguém tem que acompanhar se essa mudança está sendo efetivada, estão seguindo a mudança, os slides estão sendo adaptados para 45 minutos, não há prejuízo do conteúdo, não há prejuízo na explanação, do objeto de conhecimento. Então, percebe? Essa pessoa vai ser responsável por monitorar, acompanhar essa mudança para garantir que elas aconteçam, sejam duradouras e que sejam, de fato, eficazes, que não comprometa
o rendimento da empresa. É um exemplo que eu usei do Canal Educação, mas pode ser um exemplo de outras empresas. Vamos acabar com um departamento, esse departamento vai ser assumido por outro. Alguém tem que acompanhar essa mudança para que ela não interfira no todo da empresa. Uma profissão em evidência. Olha só, essa aqui é muito interessante, porque no mundo dinâmico, com cada vez mais mudanças, alguém que é especialista em mudanças é algo, tá? Um diferencial. Olha aqui outro diferencial. Lembram daquele nosso anúncio racista da boa aparência? Lembram que eu falei que o mundo mudou? O mundo mudou de tal forma que nós temos especialistas em DEI, diversidade, equidade e inclusão. É o responsável pelo planejamento, execução e monitoramento de estratégias que tenham como foco a inclusão das pessoas nas empresas. Aqui, inclusão, por exemplo, pessoas com deficiência, certo? Negros, homoafetivos. Por que, professor? Tem que haver um especialista nessa área numa empresa. Porque muita gente acha que contratar uma pessoa com deficiência é colocar a pessoa para trabalhar na empresa, numa sala isolada, sem que ela tenha acesso ao resto, né, do prédio físico. Olha, você vai trabalhar aqui, a sua sala é essa, o banheiro fica aqui e a saída é aqui. Não! A empresa tem que integrar, não apenas integrar, mas incluir a pessoa. Inclusão é mais do que integração. Integração é você trazer para o convívio. Inclusão é você conviver. Porque eu posso muito bem trazer alguém para o convívio e não conviver com ela. E também questão dos negros e do público, né? A questão da identidade de gênero, certo? Não basta, não adianta você trazer uma pessoa homoafetiva para trabalhar, né, ou com qualquer expressão de gênero, trabalhar na sua empresa e ela ficar escutando piadinhas, ameaças, grosserias dos demais funcionários, está bem? Inclusive é crime, não é? A lei contra a homofobia é a lei do racismo. Enquanto o Congresso não legisla sobre uma lei específica contra a homofobia, vale a lei do racismo. Se você é homofóbico, você vai ser enquadrado na categoria de racista. O salário, gente, eu encontrei nos sites que eu pesquisei, salários de 11 a 25 mil reais para especialistas em DEI. Olha aqui uma vaga aqui, ó. Vaga especialista em diversidade e inclusão, ó. Vagas estão surgindo e serão ainda mais comuns nos próximos anos, tá bem? Gente, na área da tecnologia, só o que há é mercado de trabalho para a área de tecnologia. Muitas profissões, ó, muitas mesmo. Eu vou trazer algumas, citar, porque eu quero avançar na minha aula, tá bom? Desenvolvedor front-end, responsável pela experiência do usuário em páginas da web, ó, desenhar e desenvolver as páginas com as quais o usuário final irá interagir. A sua página da internet, ela é atrativa ou não? Dá para se perceber. Desenvolvedor full stack. Nesse ponto aqui é interessante, nesse ponto primeiro, porque uma empresa onde eu trabalhei, eu cansei de desenvolvedor full stack, responsável por desenvolver as funcionalidades dos sistemas, atuando tanto em front-end quanto em back-end, expressões aqui relacionadas à
informática, tá bom? Ele vai atuar também, vai atuar nos sistemas da empresa. Toda empresa tem sistema de RH, que é eletrônico, o sistema administrativo, tá bom? Pen Tester, o próprio nome diz, ó, profissional encarregado dos testes de segurança numa infraestrutura para prevenir invasões e exposições de dados. Ele é uma espécie de hacker do bem. O que é que faz o Pen Tester? A empresa, ela tem uma leve suspeita que sua página eletrônica, que suas contas sociais, que o seu sistema, ele tem alguma falha. O que o Pen Tester faz? Ele vai invadir o seu sistema com a sua permissão para mostrar se realmente ele é frágil ou não. É uma profissão importante, porque antes que o hacker do mal atue contra a sua empresa, o Pen Tester ele já aponta as fragilidades e expõe soluções. Arquiteto de soluções, olha só, responsável pelo desenvolvimento, adequação e integração de novas soluções para as organizações. Trabalha com a criatividade. Felipe H, Dulce Carmo, Adriana Souza, gente linda, maravilhosa. Eliseu Martins, São Francisco do Piauí. Essa profissão aqui eu já citei aula passada. Especialista em machine learning, né? Ensinar a máquina, né? As máquinas hoje, as máquinas aprendem, há muitas máquinas hoje que aprendem com a experiência, aprendem com os erros, como um ser humano. E esse especialista em machine learning, ele vai ser o responsável por ensinar essas máquinas a aprenderem, porque nós temos uma ideia ultrapassada de que as máquinas, elas só têm, o que elas possuem de diferencial é uma boa memória, que elas não teriam um conhecimento por experiência. Hoje já podemos falar em máquinas que possuem conhecimento por experiência, que se adaptam novos processos, certo? De acordo com o aprendizado de processos anteriores. Um filme interessante para a gente abordar sobre isso é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o computador, o HAL, não é? O HAL, na realidade, o computador, é uma brincadeira que se faz com o nome IBM, uma empresa de computação, certo? O HAL, o H vem antes do I, o A antes do B e o L antes do M, não é? Então, o computador HAL que está na máquina, na nave, o que acontece? Ele falha, ele erra e gera uma situação caótica dentro da nave que só será resolvida com a desativação do computador. Então, o computador, ele falha. Hoje, nós não teríamos mais um HAL, porque hoje as máquinas que aprendem, elas reconhecem a falha, consertam a falha e se adaptam para não falhar mais, tá bom? Isso já existe, não riam, isso já existe, tá bem? É algo que nos faz pensar acerca do mercado de trabalho. E para terminar, gente, vendas e marketing. Olha que interessante. O analista Martech, ele é o responsável por estabelecer a integração entre tecnologia e o marketing, aliando as demandas de venda da empresa às melhores tecnologias. Ele que vai orientar, por exemplo, o comércio eletrônico da empresa, os melhores aplicativos, os melhores sistemas, a melhor forma de colocar o seu produto no mundo online, porque hoje as vendas online estão equiparadas às vendas físicas. A pessoa, graças à pandemia, digamos assim, as pessoas, por exemplo, elas, em vez de ir a um restaurante, preferem pedir a comida em casa, com a tranquilidade, assistindo futebol ou uma novela. Por que eu vou sair com o meu carro para tal lugar se eu posso ter essa experiência aqui mesmo em casa, não é? Dulce Carmo, abraço carinhoso. E aqui, ó, líder de live streaming. Tem como função garantir o bom funcionamento das transmissões ao vivo e coordenar uma equipe
dedicada a entregar transmissões de qualidade para o público-alvo, não é? Hoje em dia, os grandes canais do YouTube, certo? A produção, se você perceber, é uma produção cada vez mais qualificada. Você percebe em alguns canais do YouTube corte de imagens. A pessoa fala aqui, estou falando diretamente para você aqui na câmera, aí de repente uma outra câmera faz uma imagem lateral, uma faz uma imagem por cima e há o corte perfeito entre as imagens, né? Aquela câmera está me filmando, uma me filmando aqui, outra aqui, o corte, que indica o quê? Que tem um diretor de estúdio, certo? Que tem uma equipe por trás. Então, é uma profissão que vai estar em evidência, já está, e vai ganhar ainda mais mercado, porque é óbvio que o mercado de canais de YouTube, esse mercado de comunicação digital, ele está um pouco saturado, e vão permanecer aqueles que são, de fato, melhores, inclusive em termos de transmissão. Eu, por exemplo, já estou ficando bem exigente com relação a alguns conteúdos na internet. Por exemplo, um conteúdo que eu gosto, um conteúdo sobre músicas, certo? Eu já faço uma escolha por canais de YouTube com uma transmissão melhor, equivalente à televisão, do que canais que eu acompanhava antigamente. Canais que era só uma pessoa e a câmera na frente falando, né? Obrigado, são assim, ótimas transmissões. Temos uma equipe aqui. Eu tenho aqui diante de mim uma equipe excelente, nota 10, se garante essa qualidade, tá bom, Felipe H? Muito obrigado pelo reconhecimento do pessoal técnico do canal Educação. Aquele abraço. Turma, profissões em evidência, na realidade, cursos em evidência. Eu vou mostrar agora para vocês os cursos mais concorridos no Brasil em 2022, segundo o SISU. Exatamente, fazem um ótimo trabalho. Sem eles, sem o diretor de estúdio, eu não conseguiria dar uma aula de qualidade. Inclusive, questões técnicas que surgem, eles que fazem todo, né, eles que dirigem a solução do problema. Turma, de acordo com esse site aqui que eu pesquisei, tá bom? Um site especializado no SISU, essas são, certo, as profissões mais concorridas, 18 profissões mais concorridas, está bem, atualmente no Brasil, os cursos mais concorridos e as notas de corte. O que é uma nota de corte? Nota de corte é o seguinte: se você quiser concorrer para esse curso, a nota mínima que você tem que tirar não é nem essa daqui. É a mínima, ela não garante que você vai ser aprovado, que você vai sentar no banco escolar e cursar medicina. É o mínimo que você precisa para concorrer. Então, lembram da aula anterior? O conhecimento aumenta a empregabilidade, o conhecimento te torna mais competitivo. Olha só, quanto mais você conhecer e estudar, certo? Mais possibilidade de atingir essas notas de corte. Ó, medicina, nota de corte, 811. Deixa eu ver aqui a nota de corte na UFP. Daqui a pouco eu apresento, tá bom? A nota de corte na UFP é um pouco menor, na UESP, perdão. Ciência da computação, ó, nota de corte, 774. Aqui é em nível geral no Brasil. Há faculdades que a nota de corte é mais alta e outras que é mais baixa. Aqui é uma média, está bem? Direito, ó, em média, a nota de corte em direito nas faculdades brasileiras é de 769. 769, ó. Biomedicina, nota de corte. Engenharia mecânica, ó, nota de corte. Psicologia, olha aqui a nota de corte, 756,58 em média, tá bom? Odontologia, 755,46. Engenharia de produção, 746. Engenharia elétrica, sistemas de informação, percebem? São notas mínimas que você deve obter para concorrer a esses cursos. Então, se você sonha com odontologia, estude, tá bom? Menos que isso aí, você não concorre ao seu tão sonhado curso de odontologia.
tá? Ciências da computação, ó. A maior parte das profissões do futuro estão ligadas a essa área. E por isso que é o segundo curso mais concorrido, ó. Percebem? Muitos colegas da idade de vocês já sabem para onde o mercado está apontando. Fiquem atentos, ó. Profissões do futuro ligadas à computação. Segundo curso mais concorrido. Muita gente já percebeu, certo, para onde o mercado está apontando, ó. Continuando. Enfermagem, fisioterapia, design, engenharia civil, farmácia, administração, ó, todos acima dos 700. Nós temos 16 cursos em que você, no mínimo, tem que fazer 700 pontos. No mínimo. Algumas faculdades, a exigência é maior, noutras, ela é menor. Agora temos próximos, ó, ciências contábeis e pedagogia. Por que pedagogia é uma profissão concorrida? Porque sempre há mercado. Sempre há mercado para pedagogos, tá bom? Para professores. Não posso afirmar se há bons salários, mas mercado há. Tá certo? Aí você trabalha em 4, 5, 6 escolas. Sempre há mercado para pedagogia. É um curso muito concorrido. Estou muito feliz, porque eu e minha esposa somos pedagogos e inspiramos 2 sobrinhas a fazerem pedagogia. Elas querem ser professoras como a gente. Para mim é uma honra, né? Ter inspirado. Turma, vamos olhar aqui a nota de corte da UESP, da Universidade Estadual do Piauí, e depois da UFP, da Universidade Federal, só para termos uma ideia da concorrência no estado do Piauí, e até mesmo você, que não é do estado do Piauí, que está assistindo a aula, ter uma ideia de como é a concorrência aqui em nosso estado. Está bem? Eu vou falar só uma coisa com vocês aqui, alunos do Piauí. Eu fui coordenador pedagógico de uma escola no Rio de Janeiro, em 2012, 10 anos atrás. E numa reunião de pais, olha só, numa reunião de pais da escola, eu vou falar do jeito que os pais falaram, entendeu? Do jeito que os pais cariocas falaram em escola de classe média alta. Para vocês verem como nós piauienses, estamos com a bola toda. Somos respeitados no Brasil em termos de conhecimento, de notas e de Enem. Um pai levantou a mão e disse assim, olha, eu estou pagando caro por uma escola para que meu filho perca a vaga na federal para um aluno do Piauí. Ele falou Piauí. Sabe por quê? Nós temos escolas no Piauí que estão se destacando em nível nacional e o próprio sistema educacional público do Piauí aprova muita gente realiza seu sonho. Então, turma, vocês são respeitados no Brasil, vocês de Eliseu Martins, São Francisco do Piauí, né, a Dulce Carmo, Felipe H., os brasileiros temem os piauienses em termos de conhecimento e de concorrência para o Enem. Então, olha só, tá bem? Para você ter uma ideia de como nós estamos bem referenciados no Brasil, tá? Vamos continuar. Ó. Nota de corte, medicina. Olha a nota de corte, ó. No campus do Pirajá, 787, parecido com a nota de corte do brasileiro, só um pouco menor, né? Segundo curso, ó, odontologia. Terceiro, direito. Odontologia, no caso, o campus da Parnaíba tem a maior nota de corte, né? Direito, psicologia, ó, são os cursos mais concorridos na UESP, tá bom? Engenharia civil, enfermagem, aqui direito, porque é o outro campus, ó. Tem um direito de um campus, o de Teresina, e o direito de outro campus em Parnaíba. Enfermagem, fisioterapia, e aí novamente enfermagem. Então percebam aí a nota de corte. Aí sim, não é, Dulce Carmo? Percebam a nota de corte, gente, ó. Aqui são notas que você tem que tirar no mínimo, tá certo? Para ser aprovado na UESP, ou então para conseguir vaga na URJ e na Federal do Rio de Janeiro e outras faculdades pelo Brasil afora. Aqui, o que eu tenho de aluno meu aqui do Piauí, estudando em universidades federais de outros estados, são muitos, tá bom? Até vale para você. Tem um parente que possa lhe acolher em algumas localidades, você pode arriscar, por que não? Aqui, o UFP, a Universidade Federal do Piauí. Vamos olhar aqui as notas de corte, ó.
Medicina, 796,93 na unidade sede de Teresina, porque tem outro campus na cidade, tá bom? Odontologia, olha aqui, ó, ciências da computação em terceiro lugar, ó. Olha a nota de corte, ciências da computação, em terceiro, ó. Direito, ó, ciência da computação ultrapassando o direito. É uma tendência do mercado. Ficar atento. Engenharia civil. Direito noturno. Olha aqui, ó. Arquitetura e urbanismo. Enfermagem. Olha aqui uma profissão também ligada à tecnologia, ó. Engenharia elétrica. E medicina veterinária. São os 10 cursos mais, concorridos da UFP em 2022. Aqui você vai ter uma ideia melhor, mais alguns dados sobre esses dados que eu estou lhe apresentando. Turma, diante disso, vou passar para vocês uma atividade de casa. Vocês responderão essa atividade. É um tutorial. Um tutorial que vai fazer nos pensar sobre o curso que eu pretendo, que eu almejo, que eu desejo cursar a partir de 2023. Então, vem comigo, ó. O tutorial começa com uma pergunta. De tudo que eu faço e que eu vivo, o que me dá mais satisfação? O que é que eu gosto mais de fazer? Então, você bota assim, o que você gosta de fazer? E nesse ponto aqui, você vai ser uma resposta bem livre. O que você gosta de fazer? Você coloca, não é? Isso aqui é a primeira pergunta. Ler, jogar futebol, passear com os amigos. Aqui é uma resposta bem livre. O que é que você gosta de fazer? Pode parecer uma bobagem, mas nessa resposta que você der, você já vai ter algum direcionamento sobre a área, com que você mais se identifica. Já são algumas pistas. Agora, na segunda, a segunda já é mais direcionada, tá bem? Ó, o que eu sei fazer? Minhas habilidades. Você coloca suas habilidades, o que você sabe fazer. Você é intérprete de Libras. Conhece a linguagem brasileira de sinais. Você sabe fazer bolo. É uma habilidade. Sabe fazer bolo. Você sabe... tem letra bonita? Você vai listar as suas habilidades, o que você sabe fazer, mas o que você sabe fazer bem, tá bom? Não é que história sabe fazer bolo, aí o bolo sempre queima. Não, tem que ser um bolo gostoso, tá bom? Tá? Aí você vai agora para a terceira pergunta, ó. Essa terceira pergunta é ainda mais específica, tá bom? As duas primeiras foram para você se situar na pergunta. Agora, a terceira vai dizer, qual o componente curricular com que eu mais me identifico? Agora você vai ter que dizer. Você gosta mais de quê? Dulce Carmo, gosta mais de quê, Dulce Carmo? História, geografia, filosofia. Felipe H também, se quiser responder. Qual o componente curricular que vocês mais gostam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, se não, coloco o meu. Você coloca aqui o componente curricular com o qual você mais identifica. Todo aluno tem aquela aula que ele gosta mais. Pronto. Felipe H gosta de biologia. Vamos lá. Biologia. É a aula em que você mais se identifica, em que você fica mais atento, em que você participa mais, ó. A Dulce Carmo, português. Aí você coloca aqui, ó, biologia e português. Tá certo? Então, vocês responderam as duas primeiras. O que você mais gosta de fazer, suas habilidades. Aí você agora respondeu o componente curricular, a disciplina que você mais gosta. Vamos ver aqui o Felipe e a biologia. Vamos colocar aqui, Felipe. Vocês façam isso em casa, tá bom? Estou só aqui dando uma dica. E a Dulce. Bom, o Felipe, ele escolheu biologia. Biologia
é Ciências da Natureza. Então, a pergunta é, o componente curricular da minha preferência pertence a qual área de conhecimento? Da natureza. Então, você vai, Felipe, na sua atividade de casa, você vai para a pergunta 7, tá bom? Você vai direto para a pergunta 7, ó. 6, 7. Aí a pergunta é, você se identifica com algum curso ao lado? Todos esses cursos aqui são da área de ciência da natureza e incluem a biologia. Então, Felipe H., ó, engenharia florestal, ecologia, física, bioclimatologia, climatologia, estou com pena da intérprete, biologia, bioquímica, engenheiro ambiental, medicina, enfermagem, odontologia, agronomia, e tem muitos. Aí você pesquisa, tá bem, Felipe? Pesquisa na internet mais cursos dessa área. E você vai responder, você se identifica com algum desses cursos? Aí vamos supor que você não, quero ser professor de biologia. Aí você marca aqui, ó. Tá bom? Vamos ver agora a Dulce Carmo. A Dulce Carmo escolheu, ó, a Adriana, filosofia. Vou colocar filosofia, tá, Adriana? Por questões de tempo. Tá certo? Mas você faz em casa, tá bom? A Dulce Carmo, ela escolheu português. Português é na área de linguagem. Então, ela vai para a pergunta 5, ó. Algum desses cursos lhe interessa, Dulce Carmo? Olha só. Comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, letras, educação física, design gráfico, arquitetura e urbanismo, artes visuais, fotografia, moda, artes cênicas, dança, cinema, música e etc. São todas áreas relacionadas à linguagem, em que você pode se identificar, Dulce Carmo, pela sua preferência por português. Agora vamos para a Adriana. Adriana, eu vou usar filosofia, tá bom? Tá certo, mas você pode fazer em casa, tá? Uma outra pesquisa. Filosofia, gente, é da área de ciências humanas. Então, olha só, Adriana, vamos verificar cursos na pergunta 8 que estão relacionados às ciências humanas, ó. Olha aqui. Algum desses cursos lhe interessa? Olha só, Dulce Carmo já escolheu, ó, fotografia e arquitetura. Muito bem, aí, ó. Dulce Carmo já identificou-se aqui na linguagens, né? Ó. Já identificou-se que fotografia e arquitetura. Muito bem. Tá certo, muito bom. Vamos lá. Minha amiga Adriana Souza. Olha só, Adriana Souza, esses cursos aqui, ó, lhe interessam? Administração, pedagogia, direito, psicologia, serviço social, marketing, publicidade e propaganda, gestão pública, história, ciências sociais, filosofia, secretariado e, claro, etc. Não é? Quando pesquisar na internet, vocês terão, está bem, mais um leque de profissões. Aí vamos supor que a Adriana Souza, ela quer mesmo filosofia, quer ser filósofa, quer ocupar a vaga do professor McDowell. Olha, Adriana Souza, psicologia, muito bem, olha só. Deixa eu apagar aqui, Adriana Souza. Adriana Souza, psicologia, ó. É a sua área, a área de humanas. A filosofia, ela tem uma vertente, né? Ela tem uma asa que abraça a psicologia, está bem? Né? Antes dos psicólogos, filósofos, eles pensavam, refletiam sobre os problemas da alma humana. Tudo a ver, viu, Adriana Souza? Tudo a ver. Mas, gente, só isso aqui não basta, tá bom? Porque aí você vai se perguntar também, tem faculdades na região onde eu moro? Elas oferecem um curso que eu pretendo escolher? Então, aí você vai dizer, sim, não é? Ou não. Tem faculdade de psicologia, de arquitetura, de fotografia. Tem essas faculdades onde eu moro? Oferecem um curso? É uma boa pergunta. Ou você vai ter que se mudar para cursar o curso da sua preferência, não é? Tem que pensar também. Onde eu vou cursar esse curso? Em qual faculdade? Qual é a faculdade que você quer concorrer? Já pesquisa se ela tem o curso que você quer.
Se não tiver, atrás de outra, não é? Tá bom? E outra pergunta interessante é mais relacionada para quem quer morar na sua cidade. Né? Eu não quero sair da minha cidade, não. Nasci aqui, vivi aqui e vou morrer aqui, né? Eu nasci aqui. Ah, né? Eu nasci assim. Errei. Tá bom? Vamos lá. Então, se você quer ficar na sua cidade, até mesmo quando se formar, você tem que se perguntar qual é o setor mais desenvolvido na sua cidade. A sua cidade é setor primário? É agricultura? É setor secundário? Tem muitas indústrias? Ou é terciário? O mercado lá gira em torno do comércio. É uma questão interessante, porque de repente você pode escolher um curso que não vai ter, né, mercado na sua cidade. Teve que sair para outra cidade, tá bom? Façam essa atividade em casa. Adriana Souza Rigo. Façam essa atividade em casa, tá bom? E na próxima aula a gente partilha, tá certo? Algumas informações, tá só? Se você quiser compartilhar comigo antes, olha aqui meu WhatsApp. O resultado que deu, para que eu possa ajudar ainda mais na reflexão, tá bom? Aqui é meu WhatsApp, tá bom? Olha só, gente, aqui as nossas referências, tá certo? Nossa revisão, tudo o que ouvimos no horário de hoje, as transformações no mundo do trabalho, profissões e cursos em evidência, uma pesquisa realizada sobre o assunto. Em nossa próxima aula, vamos falar sobre empreendedorismo. O que é isso? Pessoas que, né, elas buscam iniciativas próprias para se colocar no mercado de trabalho. Elas são empreendedoras, elas vão montar o seu próprio negócio. Será que é você? Vai montar o seu próprio negócio? Um abraço carinhoso, Adriana, Dulce, Felipe, alunos dos diversos polos. Espero que tenham apreciado. Até semana que vem. Salve, salve!